E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. Hoje eu decidi dar continuidade àquela questão, aqueles dicas que eu estava dando de gramática para vocês. Inicialmente nós falamos como fazer perguntas em inglês, não só no passado, mas também no presente e no futuro. E lembrando que a gente utiliza sempre a mesma lógica. Se vocês ainda não viram esses vídeos, eu vou deixar aqui um link para que vocês possam ver esses vídeos antes de ver o vídeo de hoje, que será sobre verbos frasais, ou verbos de duas partes, como a gente chama no inglês. Esses verbos, eles são, na verdade, verbos comuns, onde você tem um verbo em si e, em adição a isso, você tem uma outra palavra, como o out, o up, o down, o off e assim sucessivamente. Quando você adiciona muitas vezes essas preposições a esses verbos, pode ser que o verbo em si mude completamente o significado dele. Um exemplo disso é, por exemplo, o verbo to give. To give é dar, mas to give up é desistir. E existem algumas regrinhas para que você deve seguir quando você tem que utilizar esses verbos numa oração. Vamos dar uma olhadinha aqui nelas. Então imagina que eu tenho um determinado exemplo. I gave up my dreams. Eu desisti dos meus sonhos. Aqui ele segue aquela mesma estrutura que eu falei para vocês anteriormente, que você deve utilizar quando você forma frases no inglês, que é o sujeito, o verbo e o objeto. Mas existe uma maneira que você pode reescrever essa frase que eu acabei de falar para você, que é colocando o objeto my dreams dentro do verbo frasal, ou seja, I gave my dreams up. E o sentido dessas duas frases é o mesmo. Então, essa é a primeira regra, que você às vezes vai ver o objeto dentro do verbo frasal. A segunda regra, pessoal, é que se você substituir o objeto por um pronome objeto, como a gente chama nos Estados Unidos, no inglês, você tem que necessariamente colocar o pronome objeto dentro do verbo frasal. Então, o pronome objeto que substituiria my dreams seria them, eles, né? Mas eu não posso falar eu desisti deles no inglês. Você tem que falar o quê? Eu desisti, eles... Não tem como a gente fazer isso no português. Então, como é que fica, na verdade? Então, você tem que sempre falar I gave them up. Você nunca pode falar o quê? I gave up them. Isso não faz sentido. Então, só para recapitular, os verbos frasais são verbos que é um verbo adicionado geralmente de uma preposição, de uma partícula. Você pode formar frases de maneiras distintas com esses verbos frasais. Às vezes o objeto pode estar no final da frase, na estrutura comum, como a gente conhece, ou ele pode estar dentro do verbo frasal. Entretanto, caso você substituir o objeto por um pronome objeto, o pronome objeto sempre tem que estar dentro do verbo frasal. E as regras de perguntas, pessoal, seguem na verdade aquela mesma coisa que a gente falou para todos os tempos verbais. Aqui não muda nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu joinha e até a próxima. Um abraço.